Há dias em que o mundo parece girar rápido demais. Tudo grita, as notícias, os pensamentos, as dores. O caos parece tomar conta, por fora e por dentro. E a alma, silenciosamente, clama por um alívio, por uma esperança que não dependa das circunstâncias. Hoje queremos caminhar por esse tema, porque mesmo quando tudo ao redor parece ruir, existe uma esperança que permanece. Uma esperança que não nasce do que sentimos, mas de quem cremos. A Bíblia não esconde o sofrimento, ela o reconhece. Ela narra histórias de luto, desespero, prisões e desertos, mas também, em cada uma delas, há um fio que atravessa tudo: a esperança. E para ilustrar essa esperança que brilha no meio do caos, vamos voltar os olhos para uma história marcante. A história de uma mulher que viveu dias escuros, mas não deixou de esperar: Ana. No livro de 1 Samuel, capítulo 1, encontramos Ana. Ela era uma mulher estéril, em uma época em que isso era visto como vergonha. Ana era constantemente humilhada por Penina, a outra esposa de seu marido. E ano após ano, mesmo indo ao templo, mesmo sendo temente a Deus, sua situação não mudava. O texto diz que Ana chorava e não comia. Seu coração estava em pedaços. O ambiente em sua casa era de dor e provocação. O templo, o lugar onde buscava consolo, parecia não trazer respostas. E o tempo passava sem mudanças. Mas Ana não desistiu de Deus. Em meio ao caos de sua dor pessoal, ela decidiu fazer algo que muda tudo. Ela orou, ela se levantou, entrou no templo e derramou sua alma diante do Senhor. Ela não usou palavras bonitas, ela não fez discursos, ela apenas abriu seu coração do jeito que estava. E naquele momento de entrega, o sacerdote, ele a viu, e mesmo sem entender, declarou: vai em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizeste. A Bíblia diz que Ana voltou para casa, comeu e já não estava mais triste. Veja, o milagre ainda não tinha acontecido, mas a esperança já havia sido renovada. Essa é a esperança que queremos redescobrir hoje. Aquela que não espera tudo se resolver para respirar. Aquela que nasce no encontro com Deus e nos fortalece para continuar caminhando. Mais tarde, Ana daria a luz a Samuel, um dos maiores profetas de Israel. Mas antes do milagre, veio o clamor. Antes da resposta, veio a esperança. Talvez você esteja como Ana hoje, vivendo tempos longos de espera, sentindo a alma pressionada, abatida, lidando com perguntas sem resposta, com situações que parecem não ter saída. Mas saiba, Deus ainda ouve. E mais do que isso, Ele se move em nosso favor, não porque somos fortes, mas porque somos filhos. E Ele é Pai. A esperança que brota da fé em Deus não nos ilude. Ela nos sustenta. Ela nos convida a seguir, mesmo quando o cenário ainda não mudou. Isaías 26:3 nos lembra: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Essa paz não é a ausência de problemas, é a presença de Deus em meio a eles. É saber que, mesmo em meio ao caos, há uma rocha que não se abala, um Deus que permanece. Que neste início de programa, sua alma possa respirar, que o coração encontre abrigo, que a mente desacelere e que o Espírito Santo renove em você a certeza de que não está só. Você não foi esquecido, não foi deixado de lado. O Pai continua escrevendo sua história, mesmo quando você não entende o capítulo. Que a esperança que vem de Deus encha agora seu interior, que ela penetre cada canto escuro da alma e traga luz, traga paz, traga vida. Quando falamos de esperança em meio ao caos, precisamos lembrar que essa não é uma ideia abstrata, não é otimismo vago, é uma realidade espiritual, vivida por aqueles que conhecem o Deus da esperança. E uma das histórias mais impactantes sobre isso está no livro de Atos, capítulo 27. É a jornada de Paulo, não apenas como apóstolo, mas como prisioneiro. Ele está sendo levado a Roma, e durante a viagem, um furacão se levanta no mar. Dias inteiros sem sol, sem estrelas, o navio completamente à deriva. Imagine o cenário: um barco antigo, sacudido por ventos violentos, com dezenas de homens a bordo. Gritos, medo, expectativa de morte. O texto diz: ficamos vários dias sem ver o sol nem as estrelas.
e finalmente perdemos toda esperança de salvação. Essa frase ecoa forte, porque talvez descreva exatamente o que muitos sentem hoje. Dias sem direção, sem luz, sem referências. Mas ali, no meio do caos, Paulo se levanta e com uma calma que só pode vir do céu diz: ânimo, pois esta noite me apareceu um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo. E ele me disse que todos seriam salvos. Paulo não apenas traz uma mensagem, ele carrega esperança, ele compartilha confiança e ele lembra aqueles homens apavorados que há um Deus presente. Essa esperança é o que transforma ambientes, não elimina o caos, mas o atravessa. Talvez hoje você se sinta nesse navio, à deriva, com a alma cansada, as referências perdidas. Mas o mesmo Deus que falou com Paulo, fala conosco. O mesmo Deus que salvou aquele barco, sustenta a sua vida. O que impressiona em Paulo é sua postura. Ele não nega o caos, mas ele decide crer. Ele se posiciona. Ele escolhe confiar. E isso é algo que a esperança faz conosco. Ela nos fortalece internamente, ainda que nada tenha mudado por fora. Ela nos ergue antes do milagre. Ela nos renova antes da resposta. Paulo, mesmo em meio ao caos, sabia a quem pertencia. Essa é a base da esperança. Identidade, saber de quem somos, saber quem é o nosso Deus e saber que Ele é bom, fiel, presente. É isso que nos mantém firmes. É isso que nos faz declarar, como o salmista: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40, verso 1. Esperei confiantemente, não com pressa, não com desespero, mas com fé, com certeza de que Deus ouve, de que Deus vê, de que Deus responde. E enquanto esperamos, Ele nos sustenta. À medida que caminhamos por esta mensagem, talvez seu coração esteja começando a respirar de forma diferente. Quando falamos de esperança, não estamos falando de algo abstrato ou distante. Estamos falando de uma força real, viva, presente. Uma força que nasce no encontro com Deus. E há uma história na Bíblia que nos revela isso de forma poderosa. A história de José. José foi um jovem traído por seus irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e lançado na prisão. A sequência de eventos que o atingiu foi um verdadeiro mergulho no caos. Tudo parecia fora de lugar. Nada fazia sentido. Mas havia uma marca sobre a vida de José. O Senhor era com ele. Mesmo quando ninguém mais via. Mesmo quando ele estava esquecido no cárcere. Mesmo quando parecia que os sonhos dados por Deus haviam morrido. A história de José nos ensina que esperança verdadeira não é apenas esperar que as coisas melhorem. É confiar que Deus está no controle, mesmo quando tudo piora. No livro de Gênesis, vemos José sendo lembrado 2 anos depois por Faraó. Ele interpreta o sonho do rei e, num único dia, sai do cárcere para o palácio. Mas veja, a esperança de José não começou ali. Ela foi construída em anos de silêncio, em dias escuros, em madrugadas de oração solitária. E assim também conosco, a esperança é como uma raiz. Cresce no escondido, aprofunda-se na terra, antes de florescer aos olhos dos outros. Concluir uma travessia é sempre diferente de como começamos. E ao longo dessa jornada, o que mais aprendemos é que a esperança não é apenas um sentimento bonito. É uma força viva, que sustenta, transforma, amadurece. Quando falamos sobre esperança em meio ao caos, não estamos falando de fingir que está tudo bem. Estamos falando de encontrar abrigo real na presença de Deus, mesmo quando nada parece bem. O livro de Hebreus diz que temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. E essa imagem é mais do que poética. Ela é poderosa, porque uma âncora não impede que o mar se agite. Ela não silencia a tempestade, mas ela mantém o barco no lugar certo. Assim também é a esperança que vem do Senhor. Ela nos segura quando tudo parece prestes a nos derrubar. Ela nos lembra de promessas, mesmo quando não vemos o cumprimento. Ela nos firma na rocha, mesmo quando as ondas tentam nos mover. E isso é o que precisamos levar conosco. A certeza de que há um Deus que continua no controle, que vê cada lágrima, que recolhe cada clamor, que responde, mesmo quando demora. A história da Bíblia
É uma história de esperança, desde o Éden até a cruz, e da cruz até a ressurreição. O que vemos é a fidelidade de um Deus que não desiste da humanidade. E se Ele não desistiu da humanidade, Ele não vai desistir de você. Não importa como esteja a sua caminhada hoje, se os pés estão cansados, se os sonhos estão apagados, se o coração está ferido, há esperança, há direção, há vida. E essa vida não começa quando tudo se resolve. Ela começa quando decidimos confiar. A palavra diz em Romanos 15:13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Não é uma esperança humana, é sobrenatural. Não vem da força do nosso braço, vem do Espírito. E esse Espírito está presente agora, agindo onde você está, tocando áreas que talvez estejam há muito tempo adormecidas, restaurando o que parecia perdido. Não se trata de sentimentos, trata-se de uma decisão, a decisão de crer, de confiar, de descansar. E é isso que queremos fazer neste momento. Vamos orar juntos? Senhor, te agradecemos por tua palavra que renova, sustenta e fortalece. Obrigado porque mesmo quando o caos nos cerca, tua presença é abrigo, tua promessa é âncora, tua fidelidade é certeza. Apresentamos diante de ti cada coração que nos acompanhou até aqui, cada dor, cada dúvida, cada batalha travada em silêncio. E pedimos, renova a esperança, sopra novo fôlego, acalma o mar interior, que tua voz seja mais alta que os ruídos do mundo, que tua luz brilhe mais forte que as trevas, que teu consolo seja mais presente que o medo. Fortalece os joelhos cansados, cura os corações partidos, levanta os caídos e firma os passos dos que vacilam. Que nesta semana possamos andar com os olhos fixos em ti, com a esperança viva queimando dentro de nós, sabendo que mesmo sem ver estamos seguros, porque o Senhor é o nosso Deus. E em ti está a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém. E agora, antes de encerrarmos, respire fundo mais uma vez. Deixe essa paz permanecer com você. Guarde isso no seu coração. A esperança que vem de Deus não decepciona. Ela sustenta, ela guia, ela floresce, mesmo no seco. Repita ao longo da semana: minha esperança está no Senhor. Ele é a âncora da minha alma. Mesmo que o mundo ao redor continue em movimento, que essa certeza te mantenha firme. Nos encontramos no próximo episódio, Renovo no Deserto. A paz do Senhor seja com todos.